Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Campeonato Espanhol jogado em Miami. Teremos um Villarreal e Barcelona no estádio do Miami Dolphins? É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Dessa vez a gente vai falar sobre a autorização da Federação Espanhola para que partidas do Campeonato Espanhol sejam jogadas fora da Espanha. E aí o desejo de La Liga levar o Villarreal e Barcelona em dezembro para Miami. Vamos falar sobre isso. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você fazer a sua jogada sobre quem será o campeão espanhol. Quem vai ser o campeão espanhol para você? A KTO, lá em kto.bet.br, já definiu as cotações de longo prazo para você jogar. Neste momento, favorito para o título espanhol, segundo a KTO, o Real Madrid, cotação de 1,80. Em segundo lugar, o segundo favorito, o Barcelona, com 2,10. E aí, para o Atlético de Madrid, já tem uma distância 9, depois maior ainda, muito maior, para Villarreal e Atlético Bilbao, com a cotação de 51. Você joga lá em kto.bet.br, pode clicar no primeiro link, no primeiro comentário que vai direto. Lembrando que você tem que jogar com responsabilidade, você pode perder o seu dinheiro e também você é proibido para menores de 18 anos. Estou gravando esse vídeo aqui na tarde de segunda-feira, depois da gente ter uma assembleia na Federação Espanhola, em que além de outros temas, deliberou também que jogos do Campeonato Espanhol poderão ser realizados fora do território espanhol. É isso mesmo. Segundo o Diário Marca, na reportagem do José Félix Dias, é oficial que La Liga quer jogar a partida entre Villarreal e Barcelona no próximo dia 20 de dezembro em Miami, e que para essa proposta deu o ok à Federação Espanhola, presidida por Rafael Louzán. Isso aconteceu nesta segunda-feira, na tarde desta segunda-feira. Aí tem até o texto em espanhol que eu estou traduzindo aqui. Na sua reunião de 11 de agosto de 2025, a junta diretiva da Real Federação Espanhola de Futebol conheceu a solicitação dos clubes Villarreal e Barcelona para celebrar a partida da jornada 17 da primeira divisão nos Estados Unidos. Depois de receber, comprovar a documentação recebida e depois da aprovação da junta diretiva, a Real Federação Espanhola elevará à UEFA a petição para o início dos trâmites de autorização da FIFA para que a disputa se dê no estádio Hard Rock Stadium de Miami. Aí ele diz: Estados Unidos, Federação Americana, CONCACAF, no dia 20 de dezembro de 2025, conforme o regulamento de partidas internacionais da FIFA e normas de aplicação aprovadas pela Federação Espanhola. Então isso diz a nota aqui. E aí ele diz que a Federação Espanhola aprovou que esse jogo seja realizado nos Estados Unidos. Então, agora, para isso de fato acontecer, precisa de dois OKs. O ok da UEFA e o ok da FIFA. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Há alguns meses, a FIFA modificou o seu regulamento de partidas internacionais e passou a permitir que jogos de campeonatos nacionais, de ligas nacionais, pudessem ser realizados fora do território do país. E aí, isso já tinha mudado antes, com jogos da Supercopa, por exemplo, a Supercopa da Espanha, a Supercopa da Itália, começou a ir para países do Oriente Médio, para a Arábia Saudita e tudo mais, e depois a FIFA alterou e permitiu também que jogos de campeonatos nacionais fossem realizados fora do país do campeonato. E aí, é um desejo muito grande de La Liga. La Liga o órgão, é a instituição que organiza o Campeonato Espanhol. A Federação Espanhola cuida das seleções e cuida da Copa do Rei e dos campeonatos de divisões inferiores. A La Liga cuida da primeira divisão do Campeonato Espanhol. O presidente de La Liga, né, o cara que gere La Liga, o Javier Tebas, que já falamos muito dele aqui, quase sempre de forma negativa,
Mas o Javier Tebas sonha em ter um jogo do Campeonato Espanhol fora da Espanha, e aí, quando falo fora da Espanha, entende-se automaticamente em locais com muita grana, e aí pode ser o Oriente Médio, países do Oriente Médio, pode ser os Estados Unidos. Ele sonha com isso há algum tempo. Sempre esbarrou nessa limitação, nessa proibição da FIFA, que caiu alguns meses atrás e agora recebeu o ok da Federação Espanhola. Embora a La Liga organize o Campeonato Espanhol, né, quem tem a ligação com a FIFA para coisas do Campeonato Espanhol é a Federação Espanhola. Né? La Liga é como se fosse um braço comercial, como se fosse algo que trata dos direitos, do visual do campeonato, mas quem fala sobre o Campeonato Espanhol com a FIFA é a Federação Espanhola. Então, a partir do momento que a FIFA autorizou, La Liga começou a costurar com a Federação Espanhola essa permissão que veio nesta segunda-feira. Só que tem um porém. O regulamento que a FIFA mudou, ela prevê que você só pode realizar esse jogo fora do seu território se a federação local autorizar, a Federação Espanhola autorizou, e as confederações envolvidas também autorizarem. E o que são confederações envolvidas? A Espanha está dentro da Europa. Quem cuida do futebol na Europa é a UEFA. Então, para levar um jogo do Campeonato Espanhol para Miami, você precisa de autorização da UEFA, que é o que a Federação Espanhola está tentando. Miami fica nos Estados Unidos. Quem cuida do futebol nos Estados Unidos é a Federação Americana. A Federação Americana tem que autorizar, que eu imagino que já tem até autorizado. E a Federação Americana de Futebol se reporta à CONCACAF. Para um jogo do Campeonato Espanhol ser realizado em Miami, ele precisa da autorização da CONCACAF, que eu imagino também que já esteja muito bem costurada. Então, depois de hoje, a UEFA, a Federação Espanhola vai tentar pegar essa autorização com a UEFA, e aí é provável que tenhamos no dia 20 de dezembro, que é uma data importante para este canal. Por que o dia 20 de dezembro é uma data importante para o canal do VSR? Porque é o dia do meu aniversário. Então, o dia do meu aniversário é uma data importante. Só interessa a mim e a minha família, mas só falando aqui para vocês. Então, Esse é o ponto que está acontecendo. E qual é o pensamento do Javier Tebas? Internacionalizar ainda mais o Campeonato Espanhol, que já é muito internacional. O Campeonato Espanhol é vendido para o mundo todo, arrecada milhões e milhões e milhões, centenas de milhões de euros, vendendo os direitos do Campeonato Espanhol para outros países do mundo, para todos os continentes. E o pensamento do Javier Tebas é internacionalizar ainda mais o campeonato, até para competir ou para não deixar a distância financeira aumentar para a Premier League. E aí fazer um jogo envolvendo o Barcelona em Miami é um pote de ouro pensando nisso, porque você vai levar esse jogo para Miami, vai movimentar um mercado, o maior mercado consumidor do mundo, que é os Estados Unidos, um mercado que é apaixonado por esporte, um mercado que gera muita receita com esporte, seja receita de venda de bilheteria. O Hard Rock Stadium é um estádio muito grande e que pode gerar muitos milhões de dólares em receita de ingresso, em receita de produtos de alimentícios, né, de comida, bebida e por aí, e de venda de camisa, venda de chuteira, venda de short, Então você pode movimentar muito essa questão. Então é um desejo e era uma busca do Javier Tebas fazer isso, e ele não pararia nos Estados Unidos. Com certeza tem interesse da Arábia, do Catar, dos Emirados Árabes de também receber Real Madrid, receber Barcelona eventualmente. Eu penso que isso é um caminho sem volta. Eu penso que isso é um caminho que não vai mudar. Acho que uma vez abrindo a porteira, isso vai acontecer mais e mais e mais e mais, porque esses países, alguns países, têm muita condição financeira de pagar e gerar a receita que La Liga, o Villarreal e o Barcelona vão querer para jogar fora de casa. Tem um ponto disso, e que, por exemplo, outras ligas já tem jogo da NFL na Europa, tem jogo da NFL no Brasil, né?
vai ter de novo, o segundo jogo agora em setembro, se eu não me engano, ou em outubro, vai ter outro jogo da NFL no Brasil. Tem jogo da NFL em tudo que é lugar do mundo, tem jogo da NBA em tudo que é lugar do mundo. A NBA joga na Europa desde o final dos anos 80. Então, assim, tem um ponto aí que quando você joga fora do seu país, você está abrindo mão de um mando de campo, né? Porque na prática, o que vai fazer o Villarreal? O Villarreal iria receber o Barcelona no La Cerâmica, que é o estádio dele, um estádio onde ele costuma ser muito forte, e ele vai abrir mão de jogar no seu mando de campo para ir jogar num campo neutro. E o que é pior, provavelmente para ir jogar com o torcedor contra ele, porque eu imagino que em Miami, no Hard Rock Stadium, a imensa maioria do estádio vai estar torcendo para o Barcelona. Ainda mais com o fenômeno Lamine Yamal, ainda mais com Miami sendo a cidade onde hoje joga Lionel Messi. Então, é um ponto sensível você querer convencer o time a abrir mão do seu mando de campo. Na NFL, isso é um problema. Geralmente, quem joga... geralmente, os times de piores campanhas são os times que a NFL tem mais facilidade para jogar na Europa ou jogar no Brasil. Geralmente é isso. O jogo de agora, o último jogo, nem foi o caso, porque o mandante, né, quem perdeu um jogo no seu estádio, entre aspas, para vir jogar no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena, em São Paulo, foi o Philadelphia Eagles, que é um time muito forte, tanto é forte que foi campeão da temporada. Mas, normalmente, quem joga fora, a NFL consegue convencer mais times que não são tão fortes. Por quê? Porque para ele o time já não vai ganhar, já não vai pro playoff, então para ele tanto faz abrir mão de jogar um jogo em casa, aí recebe uma grana e tudo. Então esse é um ponto a ser trabalhado, né? Porque o Villarreal tá abrindo mão de um mando de campo contra o Barcelona para jogar num campo neutro, provavelmente para jogar num campo fora para deixar de jogar com seu mando de campo para possivelmente jogar fora de casa, porque a maioria da torcida deve ser do Barcelona. E isso, quando eu digo que é um caminho sem volta, eu digo que é um caminho sem volta para outras ligas também. Eu me lembro que há uma coisa de 5, 6 anos surgiu uma proposta que depois não foi à frente porque havia uma proibição da FIFA da Premier League fazer uma rodada extra. Olha que loucura. A Premier League tem 38 rodadas, né? O campeonato de 20 clubes, 38 rodadas. Surgiu uma maluquice da Premier League fazer uma rodada extra, ou seja, a 39ª rodada, e essa 39ª rodada seria jogada só fora da Inglaterra. Aí, assim, um jogo, sei lá, em Miami, outro jogo em Los Angeles, um jogo em Madrid, um jogo em Tóquio, um jogo em, sei lá, na Austrália, um jogo na África do Sul, um jogo no Cairo. E aí tu pegava os 10 jogos da rodada, tu jogar em 10 locais fora da Inglaterra. Essa foi uma rodada e que tem aí vários desafios, né? Inclusive do difuso horário, dependendo de onde você botar o jogo e tudo. Mas que isso não foi à frente. Primeiro que traria mais uma data para o calendário. E segundo que, na ocasião, era proibido jogos de campeonato nacional, pela FIFA, né? Jogos de campeonato nacional serem jogados fora. Então, o primeiro fazendo... e pelo visto o primeiro vai ser La Liga, com esse Villarreal e Barcelona, todos os outros vão começar a fazer. Numa dessa, talvez até o Campeonato Brasileiro, tá? Não ficaria surpreendido se você pegar um jogo de Campeonato Brasileiro e levar para Miami, ou levar para Boston, ou levar para Los Angeles, ou levar para Dallas. Não me surpreenderia, tá? Então... o primeiro fazendo, eu acho que vai abrir uma porteira aí e a gente vai começar a ver jogo da Premier League fora, jogo de La Liga fora, jogo de Bundesliga fora, que mais? Jogo de campeonato italiano fora. Já tem as Supercopas, né? A Supercopa da Espanha já é jogada na Arábia Saudita, a Supercopa da Itália já foi jogada no Oriente Médio. Então, eu acho que fazendo o primeiro vai acontecer e vai virar isso... com muita consistência. Será que sobra um joguinho desse, um joguinho, entre aspas, para ser jogado aqui no Brasil? Hein? Numa dessa? Pega um jogo do Barcelona, do Real, do Liverpool, do United, no Maracanã,
ou em algum dos estádios de São Paulo, ou jogado na Fonte Nova, no Mineirão, no Beira-Rio, na Arena do Grêmio. E aí, ficaria legal, hein? Será? Vamos ver. Mas esse Villarreal e Barcelona tá bem mais perto do que a gente imagina. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado do vídeo, faz sua jogada de longo prazo. Quem vai ser o campeão espanhol? A KTO te ajuda com isso. Primeiro comentário, jogando com responsabilidade e proibido para menores de 18 anos. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.